Partimos então para a palestra número 4 e chamamos a palestrante senhora Andréia Mesquita. Senhora Andréia Mesquita. Ela é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e em terapia transpessoal, habilitada em diversas abordagens integrativas e é mestre em Reiki, Usui tibetano, é idealizadora do projeto Olhar e consultora em audiodescrição. Pessoa com deficiência visual desde o nascimento, em baixa visão. É vice-presidente da Associação Retina Bahia e coordenadora do Núcleo Terapêutico. O tema da sua palestra, a influência do processo de reabilitação para a qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. Oi, gente, muito bom dia. Nós estamos vivendo aqui, ok? Estamos vivendo agora, né? Então, bom dia a todos, a todas, a todos. Hoje eu estou assim meio agente tripla, viu? Consultor, em audiodescrição, vice agora palestrante. Então, e o salário, né? Olha só, gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre a reabilitação. Vocês agora junto comigo para refletir um pouquinho sobre o processo de reabilitação da pessoa com deficiência. Esse termo é empregado não apenas na área da saúde, né, em outras áreas do conhecimento. Mas aqui, que é o que nos interessa, a reabilitação da pessoa com deficiência visual seria basicamente um conjunto de atividades para restaurar a capacidade da pessoa funcionar bem no mundo e fazer as suas atividades diárias, né, exercer a sua profissão. Só que a gente precisa pensar na reabilitação com duas faces. A parte da reabilitação mesmo, ou seja, aquela pessoa que perdeu a visão, ou que está perdendo a visão, então ela precisa adaptar as atividades que ela realiza, o trabalho que ela desempenha, o ser e o fazer dela no mundo. Então, o processo de reabilitação vai ajudar ela a adaptar recursos, conhecer novas formas de fazer aquilo que ela já fazia, certo? Mas existe também um outro viés do programa de reabilitação que as instituições oferecem, que é justamente a habilitação. Aquela pessoa que já nasceu cega, né, e que não teve a oportunidade de se desenvolver, de estudar, ou de desempenhar alguma tarefa específica, socialmente falando, de maneira positiva, né? Então, a reabilitação, eu entendo que é um processo. Não deveria ser apenas um momento que a gente vai lá, fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e acabou. Então eu entendo que a reabilitação é algo que pode ser cíclico em nossa vida. Por quê? Porque o ser humano é cíclico, né, gente? A gente hoje está fazendo uma coisa, amanhã a gente pode estar fazendo outra, a gente muda a visão, a gente muda as necessidades. Então eu gostaria de trazer essa ideia aqui para vocês. E o processo, o programa de reabilitação deve ser visto como um processo e algo que a pessoa pode retornar em algum momento quando tiver realmente a necessidade. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é o objetivo em si do programa de reabilitação? Então, a gente poderia elencar vários, vou trazer apenas alguns. Primeiro, ampliar o
gostaria que tinham. Sabe quando a pessoa perde a visão e diz assim, depois que eu fiquei cego, depois que eu fiquei com uma baixa visão mais agravada, eu descobri que eu tinha um talento tal. É justamente nesse momento da reabilitação que a gente é convidado a fazer diversos tipos de atividades que a gente se coloca aí à prova, a gente vai vencendo bastantes desafios, né? Outra coisa interessante é que o processo de reabilitação ele também estimula o resíduo visual, né, para as pessoas que têm baixa visão. Porque tem uns exercícios que fazem com que a gente possa aproveitar esse resíduo da melhor forma possível, aprendendo a questão da orientação e mobilidade. Também existem atividades da vida diária. E existem também atividades artísticas. Por quê? Porque a arte é, vamos dizer assim, o princípio fundamental de tudo. Eu não sei se vocês sabem, talvez os professores, né? Para se aprender matemática, a música é imprescindível. Né? A gente desenvolveu ritmo, isso ajuda na escrita. Né? Então, são várias atividades que a gente faz no processo de reabilitação e em áreas distintas. Então, é importante que as instituições, isso já acontece em muitas delas, que elas façam uma avaliação multidisciplinar. Então, lá nas instituições, a gente tem atividades de artes, atividades de psicologia, de psicopedagogia, atividades de terapia ocupacional, de fisioterapia, né? E de informática, esportes também. E lá a gente aprende o sistema Braille, a gente também aprende lá também pode funcionar como uma alfabetização, né, para as crianças. Né? Só que, estou trazendo aqui algumas informações para quem não sabe. Né? Mas o que eu quero trazer, que eu acho importante, é que essas instituições precisam ter um atendimento bastante específico para cada pessoa. Né? Então, essas instituições precisam estar antenadas com o movimento que está acontecendo na sociedade. Então, a pessoa com deficiência não é apenas uma pessoa com deficiência. Ela pode ser uma pessoa com deficiência mulher, ou homem, ou trans, ou preta, ou branca, ou indígena, né? Com Down, com autismo, né? Com TDAH, com muitas outras condições associadas. Então, eu acho que o tema da pessoa com deficiência é um tema bastante amplo e envolve vários campos que a gente precisa estar observando. Então, a família, né, a própria pessoa com deficiência, né, os professores, as instituições precisam estar sempre olhando a partir desse prisma, o ser de modo holístico. Então, quem são essas instituições? Aqui na Bahia nós temos o Instituto dos Cegos, nós temos o CAB, né, instituições que realizam a reabilitação. Né? Nós temos também o Centro de Reabilitação 4, chamado C4 das Obras Irmãs, que faz um trabalho maravilhoso, inclusive nós da Retina Bahia temos uma parceria com eles, né? E existe, como o Rodrigo falou bem, né, a orientação e mobilidade à distância, através do Legal Verde, e eu acho muito importante que isso se amplie, né? Por quê? Porque hoje em dia são as instituições públicas, majoritariamente, que detêm esse programa de reabilitação. E eu, enquanto pessoa com deficiência, penso que é muito importante que isso seja, vamos dizer assim, levado também para a iniciativa privada, por que não? Né? Criarmos instituições, associações, empresas que trabalham com o processo de reabilitação. Porque a gente sabe que a nível público, essa reabilitação é feita de uma forma muito séria, muito produtiva, muito organizada, mas é ainda insuficiente. Então, eu trago aqui essa reivindicação, né, de que a gente possa ter mais iniciativas privadas,
mais iniciativas públicas e mais iniciativas público-privadas, né? Então, fazer essa parceria aí entre esses dois poderes. E assim, trazendo a questão da importância mesmo da reabilitação, além do que eu já falei anteriormente dos objetivos, né? Vamos pensar um pouquinho sobre saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um conceito, que foi o último conceito que ela trouxe, né, estabeleceu, como saúde, que é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, independentemente da presença ou não de doenças e enfermidades, mais ou menos assim, né? Então, esse conceito de saúde é um avanço em nosso mundo atual. Por quê? Porque antigamente a saúde só era vista a nível físico, né? Tem doença ou não tem doença? É saudável, então, ou não é saudável? E a partir desse conceito se criou um novo paradigma, que é a inserção do aspecto mental e social. Então, é aí que entra a reabilitação. Porque dentro da reabilitação, a gente não faz só as atividades pela atividade. A gente faz atividades em grupo. Né? Tem as atividades individuais, mas tem também terapias em grupo, né? Esses encontros, oficinas, aulas de teatro, música. Então, tudo isso é em grupo. Por quê? Porque o aspecto social é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E não poderia ser diferente para as pessoas com deficiência. Né? Então, esse conceito traz já essa consciência para os médicos, para os gestores, de que é preciso se investir em todos os aspectos da pessoa. Então, a cultura desempenha um grande papel nesse quesito. Porque através da cultura, do lazer, a pessoa vai ter esse processo de socialização e de ampliação do seu conhecimento, do seu aspecto mental. Mas a saúde, gente, ainda não é somente isso. Né? Então, primeiro que, voltando agora para o conceito, né? Um completo estado de bem-estar. Quem é que tem um completo estado de bem-estar todos os dias? Está difícil, né? Quem tiver aí levanta a mão, está difícil. A gente acorda 10, aí diminui para 8, vai para 5, aí volta para 10, né? Assim, nosso humor é mais ou menos assim, né? Então, assim, o que seria a saúde? Na terapia que eu trabalho, na abordagem transpessoal, na abordagem mais focada na fenomenologia, a gente entende saúde como fluxo de energia, fluxo de emoção, fluxo de conversa, fluxo de movimento, fluxos de conhecimento, né? Então, para que uma pessoa possa ter saúde, é importante que ela trabalhe esse movimento dentro dela, no corpo dela, na casa dela, no bairro dela, na vida dela, nas relações dela com a sociedade em geral. Então, o fluxo é um estado de saúde, porque não sabe aquela história de não é acreditado que fala da água parada, tem um negócio de água parada, né? A água parada não move o moinho, tem um negócio desse. Então, assim, a água parada dá tempo. Né? No nosso momento atual, é assim, a água parada dá tempo. Então, assim, a gente precisa se mover. E é isso que o processo de reabilitação nos convida. Porque através daquelas várias atividades, a gente é convidado a se exercitar, a exercitar a mente, a trabalhar as emoções, né? A trabalhar até o seu aspecto espiritual, entenda o espiritual, não como somente a ligação com Deus também é isso, mas também é o ânimo para a vida, é a sua ligação com o que te trouxe aqui no mundo. Eu acho que esse é um ponto que precisaria ser mais trabalhado até nos programas de reabilitação, né?
Então, é muito importante, quando uma pessoa está fazendo as atividades lá nas instituições, que ela seja respeitada no seu ritmo, porque cada pessoa é de um jeito. Claro que existe um programa, um conteúdo a ser cumprido, estabelecido, né? Mas aquele conteúdo não vai servir para todas as pessoas. E aí eu trago esse recorte para que também os nossos gestores repensem sobre esses programas. Porque as instituições públicas, elas são para todos, para ricos, para pobres, para brancos, para pretos, para indígenas, para LGBTQIA+, todos, indistintamente. Então, o que eu às vezes percebo, na minha experiência, é que há uma tendência à homogeneização, né? De tratar todo mundo como se todo mundo fosse igual. Tratar o cego como se todo cego fosse igual. Tratar o cego como se o cego andasse somente naquele bairro, naquele lugar, né? Então, eu vejo os programas de reabilitação, às vezes, ficam muito concentrados no mesmo lugar, fazem aquele mesmo trajeto com todos. E eu acho que é válido, mas é preciso ter também essa atenção às especificidades, né? Então, por exemplo, eu moro em Lauro de Freitas, aí, perto de Salvador. E quando eu fui fazer minha reabilitação e orientação em mobilidade, a professora queria que eu fizesse lá, né, num lugar que eu não andava, né, num lugar que eu não ia frequentar, porque não era o meu habitat, em vez de ir lá para o vídeo. Por que não somar, né? Porque a gente não pode fazer as duas coisas, né? Então eu trago essa reflexão, porque é preciso se ampliar esse paradigma sobre a pessoa com deficiência, que ela não vamos dizer assim, não deve seguir um único padrão. E eu vejo muito, até os próprios cegos, pessoas com baixa visão, falando assim, fulano, vocês já ouviram isso, viu? Fulano se vira tão bem que ele age normalmente, nem parece que é cego, né? Aí eu pergunto, aí tem gente que fala assim, uma pessoa bem reabilitada, nem parece que foi, que passou, que é cego. Então, assim, o que é uma pessoa bem reabilitada? Se todo cego é diferente, todo baixo de visão é diferente, se todas as pessoas do mundo são diferentes. Sim, um vai andar mais curvado, um vai andar mais para o lado, outro vai andar mais para o outro. E o que é que tem, gente? Por que tem que andar curvado ou reto? Por que tem que se fichar todo? Não olhe para baixo, porque não é elegante. Já me disseram isso. Não, assim, cara pálida, aí eu vou olhar para cima e vou me bater em tudo, né? Não é que eu não usar habilidade. Entende? Então, assim, vamos abrir a nossa mente. A gente não tem, porque quando a gente fala isso, gente, a gente está querendo enquadrar. O cego tem que andar reto. O cego tem que estar retinho, com a coluna espigada. O cego tem que andar em linha, não pode zigue-zaguear. O cego não pode derrubar as coisas, porque senão não foi reabilitado. Gente, a gente derruba porque a gente não vê. Aqui meu marido aqui, né? Vou falar uma coisa aqui dele. Às vezes, quando eu comecei a usar bengala, claro, gente, bengala pra quê? É para bater nas coisas, para poder me mostrar o que é que tem, né? Aí ele dizia assim, bateu na porta. Eu digo, claro, ela está conversando comigo, né? Então, assim, a gente não tem que seguir padrão nenhum. O que é uma pessoa bem reabilitada, voltando para a questão de saúde? É uma pessoa que tem fluxo na vida dela, é uma pessoa que pega a bengala e sai para a vida, é a pessoa que pode dizer, eu não quero usar a bengala, porque eu tenho autonomia. Autonomia, gente, diferente de independência. Autonomia é o poder de escolha. Eu quero andar de Uber, não quero andar de ônibus. Eu quero sentar na esquerda, não quero sentar na direita. Isso é autonomia. Eu quero que você me ajude. Eu não quero que você assine por mim. Né? Independência é fazer sozinho as tarefas que você pode fazer sozinho, que você tem segurança para fazer sozinho, que você aprendeu a fazer sozinho. Né? Então, a pessoa bem reabilitada é uma pessoa que tem consciência da sua autonomia,
família, é independente daquilo que ela quer e pode fazer. É uma pessoa que conhece recursos. Na reabilitação a gente também trabalha recursos, tecnologias assistíveis, informática e outros tipos de recursos, porque recursos a gente pode dizer que é qualquer coisa que me ajude a fazer aquilo que eu quero. Eu quero então fazer um café, então eu utilizo uma fórmula minha para poder conseguir fazer o meu café. Então eu quero trazer essa pergunta para nós, né? O que seria uma boa reabilitação para mim? Porque quando a gente chega lá no instituto, as pessoas perguntam do que é que você precisa. E não é ninguém que vai dizer, olha fulano, aqui tem música, tem isso, tem aquilo, você tem que fazer. Eu não tenho que nada. O que eu preciso fazer. E isso vai variar de acordo com cada momento. Hoje eu preciso disso, eu preciso de informática, eu estou mal de informática. Amanhã eu vou precisar de outras coisas. Por isso que eu falei que o processo de reabilitação é um processo e é cheio de idas e vindas, porque inclusive eu posso retornar ele quando eu precisar. E aí eu quero falar uma coisa muito importante. Os requisitos para cada um de nós que quer participar de um programa desse de reabilitação. Sim, existem requisitos. Vamos ver se vocês vão lembrar depois, tá? Primeiro, a pessoa que tem a deficiência precisa ter uma profunda necessidade de mudança. Não é ninguém que tem que pegar pela mão e dizer, olha André, vamos lá fazer o processo de reabilitação. Eu é que tenho que dizer assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso me reinventar. Eu preciso fazer algo de novo. Eu não me aguento mais. Primeira coisa. Tá? Senhora Andréia, o seu tempo terminando, temos 2 minutos para concluir. Segundo, uma ânsia profunda de sentido de vida. Ninguém consegue acordar todo dia e abrir os dentes sem saber para que veio. Então, a pessoa precisa encontrar esse sentido de vida, ir lá junto com outros, que é igual a você, você vai conseguir encontrar com certeza. Terceiro, você tem que ter uma obstinação de realizar alguma coisa. Eu quero ser ativista, eu quero ser advogada, eu quero ser terapeuta, eu quero ser mãe, eu quero ser dona de casa, eu quero fazer aquilo que seja útil para a sociedade, eu quero me expandir para o mundo. Outro ponto, a pessoa precisa ter um forte sentido de anticapacitismo. Por quê? Porque eu não quero mais me sentir menos. E por último, uma forte vontade de viver. Porque quem não tem vontade de viver, não levanta da cadeira, não vai nem abrir os olhos, quanto mais fazer um processo de reabilitação. E, para terminar, agora é verdade, existem 4 palavrinhas mágicas para o bem viver que eu adoto, que eu queria ensinar a vocês. Eu vou falar e depois eu queria que a gente repetisse juntos. Olha só, são mágicas, tá? Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos falar juntos? Entrego,